Então, o 2.3.4, a gente tem aqui o potencial de uma distribuição de carga localizada. De certa maneira é meio direto, visto que a gente consegue calcular de uma carga pontual. Bom, até agora, né, a gente já sabe como calcular o V em termos do E, tá certo? E também o contrário. Então a gente já tem aqui, ó, só para enfatizar, o E é igual a menos o gradiente de V, e a gente tem aqui que o V é igual a menos a integral de E escalar dl. Tá certo? Então, dado V, calculo E, dado E, calculo V, sem problemas. Geralmente, né, o nosso objetivo é encontrar o campo elétrico, de forma que em muitos casos encontramos V, né, e depois calculamos o campo elétrico através do gradiente. Numa situação típica, em geral, a gente tem como dado a distribuição de carga. E com isso, nosso objetivo então é encontrar o potencial V. Então, dado uma distribuição de carga, calculo o potencial V, pego o gradiente do potencial V e então calculo o campo elétrico, certo? Esse é o caminho natural aí das coisas. Bom, como a gente já viu, né, a equação de Poisson acima aqui, ela relaciona o V, né, o potencial, com a distribuição de carga. Mas ela faz de uma maneira pouco prática, na realidade, né? Porque a gente obtém o ρ se a gente sabe o V. Mas o que a gente quer de fato é, dado o ρ, calcular o potencial. Essa expressão aqui, de certa maneira, não resolve. Quem resolve é a solução da equação de Poisson. Então a grande pergunta é, qual é a solução da equação de Poisson? Certo? Como é que a gente inverte essa equação aqui e escreve o V agora em função da minha distribuição de cargas? Então, qual que é o potencial que satisfaz essa equação aqui? Bom, o que a gente vai fazer no 2.3.4 é exatamente apresentar a solução da equação de Poisson através de um cálculo simples, tá? Mas, porém, feitos por meios indiretos, mas que vai resolver o problema de calcular o potencial em termos da distribuição de carga. Muito bem. Como é que a gente faz isso aí? A gente começa com uma carga pontual, certo? Então, colocando o ponto de referência no infinito, o potencial de uma carga pontual Q, como a gente já viu, ele vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Certo? Isso aqui é o potencial de uma carga pontual. Foi o que a gente viu agora há pouco aí. Muito bem. Bom, se a gente recorrer ao princípio da superposição, vamos supor que agora a gente tenha muitas cargas, a gente tem, como a gente já viu, visto que a força obedece ao princípio da superposição, o campo elétrico obedece ao princípio da superposição, o potencial também vai obedecer ao princípio da superposição. E aqui a gente vai ter, então, que o potencial vai ser, então, a soma 1 sobre 4πε0, somatória de I sobre N, QI sobre o módulo de RI, certo? Onde eu estou levando em conta aqui todas as cargas pontuais, certo? Então eu pego a distância da carga que eu tenho até o ponto que eu quero calcular, da próxima carga até o ponto que eu quero calcular. Esse RI nada mais é a distância da carga QI até o ponto onde eu quero calcular o potencial. Bom, se a gente tiver agora uma distribuição contínua e não discreta, né, o nosso V de R, ele fica escrito como 1 sobre 4π ε0, a integral do quê? De dq sobre R. Certo? Então eu estou trocando o meu Q por
cargas infinitesimais, tá certo? E a minha integral aqui somaria a contribuição de todas essas cargas aí, tá certo? De forma que para uma distribuição volumétrica de carga, uma distribuição volumétrica de cargas, a gente tem que o nosso dq é igual a um ρ dv, de forma então que o meu v de r é finalmente escrito como 1 sobre 4π ε0, a integral aqui vai ser ρ de r' sobre o módulo de r menos r' dv'. Então, só para a gente ver e entender exatamente, essa é a expressão. Essa cara aqui é a solução da equação de Poisson. Essa expressão aqui, certo? Então, basicamente, a ideia aqui, ó, tenho aqui uma distribuição de carga, quero calcular aqui no meu ponto R, então vou trocar as cores aqui. Então tá aqui, ó. Aqui está o meu elemento dq, certo? Então tem uma distância aqui que é o meu R', tem essa distância aqui que é o meu R, tem essa distância aqui que é o R menos R'. Ok? E aí eu integro em todos os elementos aqui, levando em conta o módulo dessa distância aqui, de R menos R', integro para todos os elementos de volume. Então vou varrendo o R' aqui, ó, o meu R é fixo, né? Está preso aqui. O meu R' ele vai variando, pegando todos os elementos de carga, aqui, 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 somando todas as contribuições e resolvendo então a somatória, que é basicamente uma integral. É esta equação aqui que nos diz como calcular como calcular o potencial V quando a distribuição de carga é conhecida, certo? Essa cara aqui é a solução da equação de Poisson. Tá certo? Vale frisar aqui também, né, que a gente está supondo que o ponto de referência está lá no infinito, tá certo? Se você tentar utilizar a expressão aqui para nos casos onde você tem distribuição de cargas que tendem ao infinito, essa integral aqui vai divergir, tá certo? Então a gente está supondo que o potencial no infinito é zero, que não tem carga no infinito. Você não vai poder usar esse tipo de expressão para um fio infinito, um cilindro infinito, ou qualquer coisa que tenha carga lá no infinito, tá certo? Isso aqui é válido para quando o potencial é zero no infinito. Beleza?